O que eu teria feito de diferente se eu tivesse começado hoje a vender na gringa? Se você não me conhece, eu sou a Val e eu trabalho com vendas no Google Ads. Eu vendo para diversos países, já vendi para mais de 13 países, ganhando em dólar. E aqui nesse canal eu te ensino como você também vender na gringa, como você vender na internet. Te ajudo também a trabalhar a sua mentalidade para você vender e arrasar aí na internet. Então não deixa de se inscrever aqui nesse canal. Eu estou com a meta de bater 1000 inscritos até dia 31 de junho. Se inscreva aqui no canal, curta esse vídeo para você me ajudar a fortalecer esse canal, fortalecer essa comunidade. E no vídeo de hoje eu quero contar para você o que eu faria de diferente se eu estivesse começando hoje na internet com o conhecimento que eu tenho. Claro que quando eu comecei lá em novembro do ano passado, eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje, eu não sabia os passos que eu ia dar. Mas a gente sempre pensa, né? Mas se eu estivesse começando hoje, o que eu faria? A gente sempre olha para trás e pensa o que eu poderia ter melhorado, que caminhos que eu poderia ter tomado. Como eu não posso mudar o que aconteceu, eu quero mostrar para você, contar para você como que foi a minha experiência, para que se você estiver começando hoje, não cometa os mesmos erros que eu cometi e que esse vídeo possa te ajudar a começar aí o seu caminho de uma forma mais assertiva, encurtar o seu caminho. Esse é o objetivo. O meu caminho eu já comecei a trilhar, não tem como mudar, mas quem está começando pode tirar algum proveito, algum insight desse vídeo. Então, quando eu comecei lá em novembro, a primeira coisa que eu fiz foi comprar um curso. E esse foi um ponto positivo. Sempre a gente tem que buscar conhecimento, a gente tem que buscar se familiarizar com o mercado, estudar, entender o que é, como que faz. Porque não adianta a gente querer ir sozinho, a gente só ficar pegando dica daqui, dica dali. É muito importante que a gente assista vídeos, a gente escute podcasts, leia livros, busque aprender com outras pessoas que também estão no mercado. Mas é muito essencial que você tenha um passo a passo para você seguir. Inclusive, o curso que eu fiz está aqui na descrição, o link está aqui na descrição, para você aprender do zero e começar aí com o pé direito, para você não ficar aí nadando sem ter um caminho para você seguir. Eu sempre aconselho, faça um curso, siga um método, que aí o caminho ele se torna muito mais simples de você trilhar. Esse processo eu fiz de fazer um curso. Porém, quando eu comecei a fazer esse curso, tinha várias estratégias dentro do curso. E a primeira estratégia que eu já logo foi para vender em plataformas grandes, plataformas super concorridas. Mas que tipo de plataforma que você está falando, Val? Plataformas onde tem produtos que a maioria é para os Estados Unidos, Canadá. E lá nessas plataformas grandes, como Clickbank, Digistore, nessas plataformas tem muitos produtos com a comissão bem alta, comissão de $100 e poucos, $120. Porém, lá tem bem mais concorrência, ou seja, tem muito mais afiliados querendo essas ofertas que são com maior comissão. E aí, quando a gente vai fazer o anúncio, o nosso custo fica muito alto. O CPC, que é o custo por clique, fica muito alto. E foi isso que eu fiz no início, eu já fui logo direto de cara para alta concorrência. Imagina, uma pessoa sem saber nada, do zero, e direto pro ninho ali dos tubarões. Ninho dos tubarões é bom, né? Pro mar dos tubarões. Porém, eu fui por ali. E aí eu tomei alguns cliques muito caros nas minhas primeiras campanhas e não fiz vendas. E aí eu me assustei. E no caso, quando a gente vai trabalhar com o Google Ads, a gente precisa tomar decisões com a razão e não com a emoção. E aquilo ali me desestabilizou um pouco, ter cliques muito caros. Aí eu continuei assistindo o curso, não desisti, continuei assistindo. E aí eu cheguei no módulo de plataformas ocultas, que são as plataformas menos exploradas. Ou seja, plataformas onde os afiliados não estão olhando, onde não está toda a manada. Lógico que tem afiliados lá também, mas não é onde todo mundo vai assim que começa a trabalhar com Google Ads. A maioria vai para os Estados Unidos para anunciar nos Estados Unidos e tá tudo bem, tá tudo certo. E aí eu assisti então esse módulo de plataformas ocultas e decidi me cadastrar em algumas plataformas. E aí comecei a anunciar os produtos dessas plataformas. E aí lá o custo é bem mais baixo. Então hoje, se eu estivesse começando no Google Ads, eu não iria para as plataformas mais concorridas. Por questões de não saber ainda muito bem como trabalhar com o Google Ads. Claro que a gente aprende a trabalhar com o Google Ads no campo de batalha, a gente aprende no dia a dia. Não vai ser assistindo uma aula que a gente vai aprender. A gente vai aprender a partir do momento que a gente começar a subir campanha, a ter métricas, a ter dados. Aí sim a gente começa a entender como é que funciona, como que o Google trabalha. E aí, eu prefiro, no meu ver, trabalhar com produtos que a comissão é mais baixa, porém o custo é mais baixo, porém eu estou aprendendo dentro de um custo baixo. Então, eu prefiro aprender pagando menos no anúncio, pagando menos nos cliques, do que tentar aprender pagando muito alto. E aí, quando mexe com o nosso orçamento, quando mexe com o nosso dinheiro, a gente acaba tendo decisões precipitadas, decisões baseadas na
emoção. E o Google, ele é racional, ele não é, olha só, tá muito alto aqui seu CPC, eu vou baixar porque eu te achei legal. Não, o Google, ele vai assim sempre querer mais e mais o nosso dinheiro, porque ele é uma ferramenta que traz vendas pra gente. Então ele sabe que a gente tá ali vendendo. E ele vai trabalhar de uma forma muito inteligente, né, com a inteligência artificial pra ter ali o lucro dele, obviamente. E a gente precisa entender isso. Então não tem como a gente tomar decisão porque a gente se emocionou ali. Ai meu Deus, tomei 10 cliques de R$ 30, agora já são R$ 300, vou pausar a campanha. Aí a gente acaba pausando a campanha sem terminar o teste, sem terminar ali de fazer o tanto de cliques que a gente ia aceitar naquela campanha por dura emoção, porque a gente, tipo, se desesperou. Então, o meu conselho é, se você tá começando no Google Ads agora, você ainda não fez anúncios, eu recomendo que você vá para as plataformas menos exploradas, porque lá você vai ter muitas opções de produtos e você vai aprender em cada campanha você vai aprender. Não tem como você já subir uma campanha sabendo tudo, é impossível. A gente aprende com o tempo de tela. E esse foi um dos motivos que me fez gravar esse vídeo, de tentar encurtar o caminho de outras pessoas, tentar mostrar para elas um lado um pouco diferente do Google Ads, porque muitas pessoas às vezes não estão olhando para aqueles países lá da Europa, lá da África, e esses países também tem pessoas que querem comprar produtos e precisa de pessoas anunciando. Então, esse é o meu conselho se você está começando, vá para as plataformas ocultas. Se eu tivesse visto isso antes, se eu soubesse de tudo isso, eu teria feito esse trajeto. Mas, como eu falei no início do vídeo, a gente precisa primeiro passar pelo processo, precisa primeiro tentar ali as estratégias, colocar em prática, a gente tá aprendendo, e a gente é ser humano, a gente erra, e muitas vezes a gente escolhe um caminho que não é aquele que a gente se identifica, e depois a gente percebe isso depois e escolhe outro caminho. O que também não é errado começar direto com as plataformas grandes, mas tenha muita consciência que quando você começar a trabalhar com as plataformas grandes, você vai ter mais concorrência e você vai precisar de um caixa maior para testar os produtos. Sim, você vai precisar aí de 300, 400, 500, dependendo do produto, R$ 600 para testar um produto. Pode ser que esse valor de vendas, né? De vendas e você tenha lucro, mas pode ser que esse valor às vezes vá e não volte. Então você precisa ter muito claro isso para você não tomar decisões precipitadas e acabar se decepcionando, se frustrando e abandonando o mercado. Então, nas plataformas ocultas, por exemplo, dá para testar um produto com R$ 100, às vezes R$ 80, menos ainda, dependendo do produto você consegue testar com menos. E aí, não dói tanto no bolso você tomar um clique de centavos, ao invés de tomar um clique ali de R$ 30, R$ 40, que é quase um teste de um produto das ocultas. Esse vídeo foi mais para falar mesmo da minha experiência, como eu pensaria se eu estivesse começando hoje, logicamente, com o conhecimento que eu tenho hoje. Mas se você está começando, espero que esse vídeo tenha te ajudado, que ele tenha te dado alguma visão a respeito do mercado digital na gringa, sobre como vender no Google Ads, e também aqui na descrição tem os links dos cursos, treinamentos para você que está buscando um passo a passo para você também aprender a vender no Google Ads de forma assertiva, lucrativa e aí sem queimar o seu orçamento todo. Eu vou ficando por aqui, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!